A ideia de um corpo ideal sempre existiu, mas o que nem todo mundo lembra é que esse padrão muda ao longo dos séculos e segundo cada cultura. Nem sempre a magreza foi sinônimo de beleza, nem de saúde. Atrelado a isso, há um sofrimento para alcançar esses padrões, principalmente sobre as mulheres. Um sofrimento bastante lucrativo, utilizado pela indústria e profissionais para vender produtos milagrosos, que prometem resultados mágicos ou a barriga chapada a um chazinho de distância. O corpo virou performance, seja nas mídias tradicionais ou nas redes sociais. Vemos todos os dias inúmeras formas absurdas para atingir objetivos focados em estética. Nesse cenário, o nutricionista é visto como salvador para alguns e temido por outros. Isso quando as pessoas não decidem fazer mudanças na alimentação ou suplementação sem acompanhamento profissional. Assim, escutamos diariamente as frases "preciso emagrecer" ou "estou gorda", que são pedidos de ajuda para atingir o tão desejado emagrecimento. Você aí que está nos escutando provavelmente já ouviu comentários relacionados ao corpo. Dessa forma, é de extrema importância saber como conduzir a conversa, pois é um assunto delicado e existe um risco de contribuir para comportamentos disfuncionais ou até mesmo um transtorno alimentar. Claro que além de dentro do consultório, o nutricionista tem um papel como profissional da saúde de trazer para a coletividade esse tema de extrema relevância. Como tratar sobre algo tão delicado é o que vamos discutir nesse episódio. Olá, ouvintes do Vitamina D! Nós, Ana, Bettina e Júlia, hoje iremos falar sobre nutrição em tempos de culto ao corpo. Olá pessoal, esse é o Vitamina D de hoje e a gente está aqui para conversar sobre nutrição em tempos de culto ao corpo. Então eu vou começar me apresentando rapidamente. Eu sou a Júlia, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pelotas e atuo em consultório com foco em nutrição esportiva e estética. E também trabalho aqui no Dietbox na área de experiência do cliente. Oi, eu sou a Ana, sou formada pela PUC em nutrição, trabalho aqui no Dietbox, também sou pesquisadora do grupo de pesquisa de comportamento alimentar da PUC. Bom, eu sou a Bettina, sou nutricionista aqui da Dietbox, também trabalho na área de experiência do cliente junto com a Júlia. E a gente tá aqui então hoje, para falar um pouquinho sobre o culto ao corpo. Bom, eu acho que é sempre bacana a gente começar essa discussão lembrando de como isso foi mudando ao longo das décadas, né? Porque antigamente o corpo gordo era visto como uma pessoa saudável. Pelo menos eu vejo que tios e avós, enfim, da minha família falam que os filhos que estavam mais saudáveis ou os mais bonitos eram os que estavam mais gordinhos, enquanto que os mais magros eram vistos como fracos ou que precisavam comer para ficar mais fortes. Então eu acho que isso tudo vem mudando, não sei se vocês têm alguma lembrança disso também, mas para mim é super claro, assim, que até quando minha avó às vezes me via, ela dizia, meu Deus, essa criança não come, precisa comer para ficar gordinha, para ficar forte. E, enfim, eu vejo que isso veio mudando muito e a preocupação hoje é justamente o contrário, né? Claro, por parte das pessoas dessa nova geração também que enxergam a magreza como algo de saúde, sendo que nem sempre isso está atrelado, né? Sim, a gente vê uma mudança, né, ao longo dos anos desse formato corporal das mulheres, principalmente. Claro, os homens agora a gente também vê uma questão preocupação com o corpo bem grande. Mas as mulheres estão sempre mudando esse padrão, né? Uma hora é esse corpo avantajado, com quadris largos, aí depois mudou pra um formato mais violão e... Então tá sempre tendo essas alterações, né? Dependendo dos objetivos, vamos dizer assim, do contexto, né? Da época. Sim, até agora voltou a moda, né? Da calça cintura baixa. Então, isso realmente é a pessoa magra que consegue usar essa calça de uma forma bonita ali, né? Então, uma pessoa mais gordinha, por exemplo, já não vai se sentir confortável também, né? E eu acho super interessante e às vezes preocupante como a moda dita, né, esses valores pra gente, porque é bem o que a Ana falou, a gente vê uma mudança de padrão corporal justamente acompanhando essa imposição, de certa forma, que a moda coloca, né? Então,
a calça cintura baixa. Poxa, uma pessoa que tá com sobrepeso, às vezes ela não vai se sentir confortável. Não quer dizer que ela não possa usar, mas aquilo não vai ficar confortável para ela usar daquela maneira, né? E a mesma coisa, diversos outros tipos, né, de roupa. Até justamente, às vezes, teve a época de calças mais largas, hoje também, enfim, tem muitas pessoas que gostam de usar, mas eu acho que isso tudo é muito ditado pela moda. Então, a gente vai se moldando de acordo com o que a indústria está nos mostrando que é bonito, né? Sim, até também a questão da numeração das calças, né? Então, para uma mulher que, sei lá, o objetivo da mulher é sempre vestir um 36, por exemplo, um 38, né? Se ela chega ali nos 40, passa dos 40, já é, meu Deus, que horror, né? Só que não é dessa forma, a gente sabe que não tem um padrão exato, né? Nas medidas, às vezes tu vai numa loja, uma calça 36 serve, numa outra loja não serve. E ao mesmo tempo também a questão que não tem um padrão de vou comprar sempre uma calça 36 e vai ficar boa, às vezes não entra na coxa, não entra na bunda, né? Tem toda essa questão. Então, isso também é bem importante, assim, a gente tirar um pouco essa ideia do número da calça, né? A gente tem que botar a roupa e tem que se sentir bem, né? Exatamente. E isso vem mudando tanto que eu vejo, assim, né, que hoje é muito difícil a gente, né, pensar na alimentação como era antigamente, porque, bom, acho que a Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente trouxe alguns dados, mas antigamente a fartura que as famílias tinham acesso a uma boa alimentação refletia num corpo mais gordo, né? Então eram pessoas bem nutridas, que tinham acesso à alimentação, que tinham riqueza, que tinham poder, diferente das pessoas mais pobres, né, que não tinham acesso e portanto eram mais magras. E hoje justamente a gente vê o contrário, né? É muito difícil tu se manter magro levando uma alimentação desregrada como a gente tem hoje, né? Então a gente vê essa inversão assim muito clara, né? Até só antes de tu falar os dados, Ana, uma questão que puxa muito pra isso que tu tá falando é essa questão de que sempre se tu for ver num desenho, né, um filme, alguma coisa, o personagem malvado é gordo, né? E isso puxa muito pra isso que tu tá falando. Antes o gordo, né, uma pessoa gorda era uma pessoa boa, uma pessoa com bastante fartura, né? E hoje a gente vê nos desenhos animados e filmes que não, né? Que ele é mostrado ali naquele filme como uma pessoa do mal, uma pessoa, né, ruim, e não é dessa forma, Ou que faz né? as coisas erradas. Tem um artigo de 97 que fala, né, da questão da associação da economia com essa questão do corpo feminino. Em épocas nas quais os alimentos são escassos, a imagem feminina robusta é sinal de poder e opulência, enquanto em períodos nos quais os alimentos são oferecidos em abundância, como atualmente, a magreza representa autodisciplina e sucesso. Então, é muito louco pensar que é exatamente o oposto, né, do que a gente tá acontecendo. Então tem que ter uma guerra aí entre o que tá sendo oferecido e o que você tem que ser. Sim, porque hoje o comer pouco ele virou um sinônimo de eu consigo me controlar. Exato. Ou não vou cair em tentação. Então a comida fica como com um estigma totalmente ruim, né? Como se a comida fosse um inimigo, sendo que as pessoas se reúnem justamente para celebrar e muitas vezes isso envolve alimentação, então a gente tem ali uma inversão de valores bem forte, sabe? E principalmente pela influência das redes sociais, né? Então, as blogueiras fitness, por exemplo, elas postam lá um prato de comida, sempre tem que ser aquele prato bonito, organizado, que a gente até já conversou sobre isso, né, no outro episódio. Mas tem que ser pouquinho, né? Tem que ser tudo equilibrado. Se ela come alguma coisa fora, ela já, né, quase se desculpa ali na câmera, né? Então, vai bem de encontro a isso, assim. E é muito louco também que a gente vê isso também, a forma corporal, como um indicativo de distinção social, né? Então é surreal isso também, assim, a gente fazer essa associação, assim, que não faz. É justamente porque hoje os alimentos mais pobres, nutricionalmente, eles são mais baratos. Exato. Né? Então, a população que tem menos condições, eles vão ter acesso a esse tipo de alimentação. É inviável eles terem acesso a uma alimentação de super qualidade com o preço que estão as coisas hoje. Então, a gente vê essa dificuldade, na maioria dos casos, não estou dizendo em todos, né? Mas na grande maioria dos casos a gente vê essa distinção, né? Mas eu acho que também depende muito, assim, do que a pessoa vai considerar uma alimentação saudável, sabe? Porque se tu for ver
comprar ali frutas, verduras numa feira, por exemplo, já sai bem mais em conta. Com certeza. Né? Tu fazer um arroz e feijão, uma comida de verdade, eu acho que se tu colocar na balança, muitas vezes não vai ser tão mais caro do que os salgadinhos, bolachinhas, né? Essas outras coisas que as pessoas acabam comprando achando que, né, que vai ser melhor. Mas muitas vezes também tem uma questão de econômica, assim, né? Do tipo, eu posso comprar o salgadinho, né? Eu tenho dinheiro, Então... É uma questão social também, né? De entender o que é realmente uma alimentação saudável ou não, e até mesmo da localidade, né? Do acesso que essas pessoas têm até chegar a esse alimento de qualidade. Por exemplo, enquanto eu estagiava, né? Muitas vezes a gente fazia visitas domiciliares, e pessoas moravam em locais bem retirados, e para ter uma feira ou um mercado que tivesse, né, variedade de frutas, de legumes, vegetais, era super difícil de encontrar. O que tinha era uma banquinha ali na esquina que vendia salgadinho, que vendia, né, fritura, massa, essas coisas. Então, acho que por essa questão de acessibilidade também se torna um ponto bem difícil, né, quando a gente fala sobre isso. E também pela questão das propagandas, né? Porque, por exemplo, uma criança na escola, ela vai ver o coleguinha ali com o salgadinho do, sei lá, do personagem que ele gosta e ele vai querer comer aquele. Eu lembro que quando eu era pequena, né, eu sempre levava um bolo, um sanduíche, alguma coisa assim na lancheira. E às vezes eu ficava até com vergonha de comer, assim, porque o meu colega tava comendo o salgadinho da moda, digamos assim, o outro tava comendo uma bolachinha. Então eu acho que tem muito isso desde lá da nossa infância, né? De tu quer fazer parte daquilo, tu tem que comer o salgadinho, né? Comer a comida, né, feita em casa, saudável, não é o bonito, digamos assim. Só que agora, quando a gente cresceu, digamos, isso inverteu um pouco, né? Então, não sei como estão a questão com as crianças, mas o que a gente vê nas redes sociais, as blogueiras, enfim, é o mais saudável possível. E né? pegando o gancho aí, falando de infância, é incrível como cada vez mais a gente vê crianças super novinhas já tendo essa preocupação com o corpo, né? Sim. De emagrecimento, de vergonha. Então, a gente tem dos dois extremos, tanto em pessoas mais idosas, essa preocupação, quanto desde criança. Então, é algo que tá muito presente, né? Sim, até conta a história do teu paciente, Júlia. Ai, sim. A gente, né, volta e meia troca algumas informações para se ajudar aqui. É comunidade de nutricionista, né, gente? Então, eu nunca tinha trabalhado com transtornos alimentares, assim. Algumas pessoas já me procuraram para falar alguns relatos seus e eu ajudei, mas eu nunca tinha prestado atendimento, assim, profissional mesmo, de ver de perto como era o transtorno alimentar, né? E aí eu atendi 2 irmãos, um deles com uma preocupação excessiva por ser forte, por ter medo de comer qualquer coisa que ele não considerasse saudável, enquanto que o irmão dele, mais novo ainda, uma criança de 12 anos, que queria ser forte como o irmão, mas tinha medo de comer. Então, é muito difícil trabalhar isso, né? Porque normalmente a gente vê em jovens e mulheres, mas, né, chegou 2 meninos pra mim, nessa com 2 adolescentes, eu até considero criança, porque, nossa, foi até difícil de eu conduzir a conversa de uma maneira com que ele pudesse entender, que ficasse clara a importância da alimentação na vida dele, né? Então, às vezes a gente acha que isso só acontece com mulheres, ou que acontece, tipo, com jovens de 20 a 30 anos, mas não, isso está presente em todas as idades, né? E aí o trabalho está sendo bem de uma construção mesmo, né? Agora com o irmão mais velho tem sido mais fácil, porque fui conversando com ele da importância da gente comer realmente de tudo. Ele tá bem focado, né, nos treinos dele. Então, claro, ele começou a ver resultados e ele tá extremamente focado nisso. Agora, o nosso objetivo é tentar tirar essa ideia de que existem alimentos que são ruins para ele. Eu tinha colocado uma sobremesa, por exemplo, ele disse, eu prefiro não comer. Então, é esse medo da comida de achar que isso vai trazer algum mal pro corpo, né? De uma função estética ruim no organismo. Sendo que não, né? Principalmente na idade dele, isso vai ser usado como energia. Sim, imagina com 12 anos, né? Exato. É muito cedo pra ter toda essa preocupação, assim. Muito, muito. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu decidi questionar sobre como que era a família dele, né? Porque a gente precisa entender de onde é que vem esse medo de ser gordo, qual é o medo por trás da comida. E aí, foi aí que ele me disse, de toda a minha família, acho que só a minha mãe que não é gorda. E aí, então, é daí, e possivelmente vem muitos relatos, muitas falas que, enfim, já devem associar tio, avô, tia com
questões ruins, né? E eles não querem ser essas pessoas. Então, acho justamente que isso precisa começar dentro de casa, né? A gente não sabe como que é essa relação da família com eles também, então a gente precisa sempre envolver todo mundo junto nessa bagagem. Sim, Com sem contar o certeza. bullying também, né? Que infelizmente as pessoas mais gordinhas acabam sofrendo desde lá da escola, né? Às vezes dentro de casa também, às vezes a família acaba fazendo bullying com aquela criança, né? Então isso é muito difícil e é preocupante. Uma criança de 12 anos já tá pensando nisso, né? Enquanto que ela ainda vai crescer, né? O corpo ainda vai amadurecer. Sim, e a gente acabou vendo várias questões, assim, né? Que ele tava super abaixo do peso que é pra ele estar, porque ele é um menino relativamente alto. Então, toda essa função, assim, dele estar se desenvolvendo tá sendo inibida por falta de alimento, falta de nutriente, né? Então, foi bem isso que eu tentei trabalhar, mas é difícil. É muito difícil para quem tá dentro do problema, então tem que ir bastante com calma, tem que pegar a família. Acho que tudo isso aí, conversei com o irmão dele para ver se o irmão consegue incentivar também. É todo um trabalho em equipe, assim, sabe? E nessa fase de adolescência é bem complicado, né? Porque existe uma transformação muito grande do corpo e, além disso, tem uma mídia ali bombardeando o tempo inteiro e ainda a pressão da escola, né? Ali dos colegas, amigos. Eu acho que a pressão da escola é o pior de tudo. Eu não sei se vocês já passaram por essa fase, mas, assim, pra mim, eu até troquei de escola. Tamanho era a minha frustração de estar com os meus colegas, porque aconteceu um episódio comigo onde eu me senti totalmente humilhada, e aí eu comecei a ficar tão fechada dentro do local que eu estudava que eu já estava infeliz com algumas outras coisas e eu cheguei pra minha mãe e disse, eu quero trocar de colégio. E foi daí que eu comecei a desenvolver vários problemas em relação à comida que eu não tinha, né? Por essa comparação, por a gente achar que tá pior que o outro. Então, essa época de escola é muito ruim, porque a gente não tem quem a gente é formado ali. Eu sei dos meus valores, eu sei quem eu sou. Muitas vezes isso é uma incógnita ainda pra gente. A gente tá se descobrindo. Sem se formando, né? Exato. Então a gente não tem como ter um senso de confiança ali pra dizer, não sou isso, sabe? E pra mim foi muito difícil, foi muito difícil. Não sei se vocês têm episódios assim também, mas eu não gostaria de voltar pro meu período escolar. Não, realmente um período bem difícil, assim. Não tenho nenhuma história que eu lembre, assim, mas a gente sabe de histórias dos outros, né? Então, eu lembro que eu tinha uma colega, quando, sei lá, no ensino fundamental, assim, que ela tinha obesidade, claramente, assim. Só que ela se isolava, sabe? A gente ia lá, tentava conversar com ela, chamar e tal, e ela se isolava. Então, eu fico imaginando quais foram as experiências anteriores dela. Porque ela ficou um ano no colégio só. Já em seguida mudou e quais foram as experiências que fizeram que ela se isolasse, sabe? E a gente não tava isolando ela, mas ela já se isolava e não queria participar, sabe? Criou uma armadura em volta dela pra não se machucar com isso, Então, né? bem complicado. Eu tinha uma amiga próxima que o irmão dela ficava chamando ela de baleia. Então, eu ficava cantando aquela musiquinha, Gorda, baleia, isso aí. assim. O tempo inteiro, assim, era muito chato, bem complicado. E eu estive um período no colégio fora, né, fui fazer um intercâmbio, fiquei um ano lá e eu engordei 10 quilos. Então foi uma mudança drástica de corpo, eu sempre fui baixinha, pequenininha inteira, assim, e virei uma bolinha, né, baixinha ainda por cima. E aí foi bem difícil, assim, porque pessoas muito próximas minhas, que eu tinha muita confiança, muito carinho, ficavam controlando o que eu comia, tinha comentários. Então foi aí um período que minha cabeça deu um nó, assim, né? Sim, e como é ruim isso, né? Eu também, na pandemia ali, eu ganhei uns quilinhos a mais, porque realmente ficava só em casa, a ansiedade bateu, tudo. Difícil quem não engordou, né? Eu sei que vocês emagreceram, mas vocês não são todo mundo. Mas é muito ruim, assim, um dia minha mãe veio e me falou, tipo, ai, realmente, a minha amiga ontem até comentou comigo que viu um vídeo teu no Instagram e te achou mais com o rosto mais redondinho, tipo, eu me senti péssima naquele momento, sabe, desse comentário totalmente desnecessário, que eu fiquei pensando, nossa, já dá até pra ver nas redes sociais, nos vídeos, enfim. Então, a gente não fazer comentários sobre o corpo das pessoas não tem porquê, né? É um tiro no pé, na verdade, né? Sim, até porque a gente não sabe
como aquilo aconteceu, como aquele emagrecimento ou a pessoa estar engordando, a gente não sabe por quê. A gente elogia muito o emagrecimento, né? Ai, como tu tá bonita, emagreceu. Sim. E eu passei por isso agora, no final do ano passado, acabei perdendo bastante peso, tava passando por um momento bem difícil, assim, e eu perdi muito meu apetite. Então, eu realmente sabia que eu precisava me alimentar melhor, mas eu não conseguia e acabei perdendo peso por conta disso. E as pessoas falavam, ai, como eu queria essa cintura, ai, nossa, tu emagreceu, mas tá bom assim. E aí aquilo tudo eu fui absorvendo aquilo e eu também não estava gostando do que eu via no espelho, porque aquilo já era muito diferente do que eu estava habituada a me reconhecer, né? E aí eu pensando, nossa, as pessoas acham que eu devo estar super feliz com esse corpo, quando na verdade tudo que eu não queria era estar passando por isso. Sim. Então, às vezes a gente tem que ter muito cuidado em elogiar ou fazer qualquer tipo de comentário sobre o corpo de alguém, porque a gente não sabe, né? E até esses dias a gente saiu, né, com a Vitória daqui, sim, que é uma colega nossa, e ela disse, não, eu realmente percebi que tu ganhou peso, mas não quis comentar nada, né, justamente por ter essa questão. Eu disse, não, eu realmente queria ganhar mais peso, então que bom que deu pra perceber. Mas isso é muito individual, né, como a gente trata cada caso e cada pessoa, né. E que bom que a gente já tá, a nossa geração tá falando sobre isso, né? Porque eu vejo que a geração dos meus pais, por exemplo, já é muito mais ligada a essa questão de comentar sobre o corpo, sabe? Sim. Então, volta e meia, tem um comentário, tipo, ai, tu viu como a fulana engordou, tu viu? Então, a gente já falando sobre isso, já não tem mais tanto esse... Sei lá, já tem um senso, né? De, não vou falar. Legal fazer, né? O que não é. Eu não sei o que essa pessoa tá passando pra tá emagrecendo, engordando, seja lá o que for. E até pensando nessa questão dos nossos pais, né? Pensando que às vezes a gente acha que a questão estética tá muito mais voltada às preocupações com o público jovem, né? Mulheres, 30 anos, 20, pré-adolescência. Mas eu já tive experiência, inclusive, com pacientes mais velhos que vieram me procurar por uma questão puramente estética. E aí, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente vai desconstruir tudo aquilo que a pessoa acha que é possível, porque na internet, veja como perder gordura localizada, quer reduzir cintura, quer reduzir circunferência abdominal, parece que é tudo muito fácil, né? Então eles já vêm com essa bagagem achando que é possível e a gente tem que desmistificar isso, né? Então eu já atendi pacientes idosos que me disseram assim, eu só quero perder a barriga. Se tu não conseguir fazer isso, ou se a dieta não funcionar, desculpa, mas eu não vou voltar. Bem assim. Sim, eles são muito ligados também a essa questão de dieta restritiva, né? Então... Fazer regime. Fazer um regime, exatamente. Então, quem não conhece alguém que participou de alguma clínica, algum programa, né, de emagrecimento, que era por pontos, por tabelas, por, né, alguma coisa assim. Isso eu vejo que tá muito ligado a outra geração, né? A nossa ainda participa dessas coisas, mas não tanto, a gente tem maior consciência, né? Exato. Então, eu vejo isso assim também, tipo, é muito, tudo restritivo, né? Eu quero fazer um regime, eu vou cortar tudo e preciso emagrecer. Então, que bom que tá mudando, né? Que bom que a gente conversa sobre isso. A gente precisa conscientizar as pessoas, né, sobre isso. E também a questão do nutricionista, né? Porque o nutricionista é visto como o profissional do emagrecimento. Sim. E é muito mais que isso, né? Como a gente já tratou em episódios anteriores. Sim, até, né, falar um pouquinho que a Júlia e a gente trabalhou numa clínica de emagrecimento, né? Então a gente passou por cada perrengue lá. Então conta um pouquinho, Júlia, do teu primeiro dia, assim, já de início. As gurias gostam de puxar o meu primeiro dia, mas é que foi um pouco constrangedor. No meu primeiro dia de trabalho, a pessoa chega lá, vou começar, estou conhecendo a equipe, tá uma denúncia do CRN. E a galera discutindo, tipo, o que vamos fazer com isso, né? E eu nem falei nada, só engoli seco, falei, não, bora trabalhar, né? E, claro, eu me sentia muito mal, assim, porque era uma coisa que eu sabia que não era o correto, mas que a clínica vendia e eu tinha que fazer aquilo, porque se eu não fizesse, eu tava errada, né? Eu não tava fazendo o que a clínica solicitava que eu fizesse. Sim, o teu trabalho, né? Era o meu trabalho. Então eu senti que eu tava trabalhando de uma forma errada, né? Que de certa forma dicotomiza os alimentos entre bons e ruins, e a gente sabe que não existe isso, né? Começando até pelo treinamento que a gente tem que fazer um treinamento para esse protocolo específico que a clínica trabalhava. Começando pelo protocolo que a clínica trabalhava, né? A gente tinha que fazer um treinamento para entender sobre ele e poder passar isso para os pacientes, independente do modelo de paciente, né? Porque era igual para todo mundo.
Então foi muito difícil, assim, encarar aquela realidade e de mulheres que colocavam a beleza ou a necessidade de emagrecer acima de tudo, Sim. né? Inclusive pela forma de se vestir. Sim, e principalmente, eu lembro assim que nessa clínica, né, era muito focado na dor da pessoa, né? Então, a dor daquela mulher de, enfim, não conseguir colocar uma roupa que gosta, um biquíni, né? Várias questões relacionadas justamente ao corpo e que eles vendiam, né, uma mágica, uma pílula mágica que fazendo aquele tratamento ia dar tudo certo, né? E muitas pessoas que estavam ali realmente criavam medo, né, dos alimentos proibidos, né? Então, nunca posso comer esses alimentos. Se comiam alguma coisa depois, né, ficavam se sentindo mal, peso na consciência. Então, toda aquela questão que a gente trabalha, né, de comportamento alimentar, de coma de tudo, né, mas não tudo, não estava totalmente, né, desequilibrado. Não, e esse emagrecimento é por quanto tempo, né? A longo prazo, tenho certeza que ninguém... Não, ninguém consegue com manter, certeza. né? É muito desgastante emocionalmente também pra pessoa ficar comendo sempre as mesmas coisas. E eu me lembro que, à medida que a pessoa fosse ganhando peso, a gente até poderia reintroduzir alguns alimentos, mas a gente acabava não avançando para essas próximas etapas, justamente para manter a pessoa naquela restrição ali super, super severa, né? Sim, eu lembro que atendia uma paciente que ela costumava comer no final de semana um saco de bombom. Então ela trocava a comida, né, as refeições, e consumia só um saco de bombom. E, enfim, ela ia lá para uma dieta restritiva e eu ficava assim por dentro, né, pensando, nossa, ela não tinha que estar aqui, ela precisa de um acompanhamento muito mais a fundo, né? Ela precisa desmistificar outras ideias, enfim. Então, Saber o que tá por trás dessa ansiedade dela também, né? não Desse comer restringir. disfuncional. Ela não conseguiu seguir, né? E com certeza ela não conseguiria de qualquer forma, porque é uma pessoa que fazia isso do nada restringir totalmente, né? O consumo de doce, o consumo de alimentos que ela gostava, não ia dar certo. Tá indo pro caminho oposto da saúde, né? Na verdade. E eu acho que essa questão da gente sempre focar na dor de alguém pra provocar o desejo de emagrecer é completamente o contrário. É aquela questão, se exercite porque você ama o seu corpo, não porque você o odeia. Então, a gente precisa mudar porque a gente quer ver esse corpo mais funcional, a gente quer ver esse corpo funcionar bem, conseguir desempenhar as atividades de uma forma fácil, ter um funcionamento adequado, sabe? Então, é por isso que a gente tem que ter essa vontade de mudar. Não para entrar naquela roupa, não porque meu marido vai me aceitar em casa se eu emagrecer, não porque eu vou casar somente se eu perder 10 quilos. Já escutei coisas desse tipo e fiquei completamente apavorada. Então, assim, a gente não tem que olhar para o emagrecimento como algo doloroso. Vou fazer porque eu tenho que me encaixar em algum lugar. Muito diferente disso. Acho que é porque a gente realmente se ama que, ok, eu quero emagrecer, né? E o que é esse emagrecimento? Muitas vezes é puramente por uma questão estética. Ok, se a pessoa se sente melhor perdendo 2, 3, 5 quilos, às vezes são emagrecimentos maiores. Mas às vezes não há necessidade de emagrecer, né? Então a gente tem que avaliar também quais são os riscos, porque tem pessoas que têm riscos atrelados a isso, e tem outras que são puramente estética, mas até que ponto isso é saudável? Sim, tem que ser muito mais por uma questão de autocuidado, né? Isso. E também entra aí a questão da autoestima, né? Muitas vezes aquela pessoa já tá com a autoestima tão abalada que ela quer realmente um milagre pra ela se sentir melhor, né? Então muita coisa tem que ser trabalhada por trás até chegar nesse ponto de mudança mesmo, né? Tem uma pesquisa da Strategy One que diz que apenas 4% das mulheres se sentem bonitas. Então, é triste pensar que a indústria utiliza desse sofrimento para vender produtos para promover essa beleza aí ideal. Sim. Então, O Lucas trouxe um resultado de um outro estudo também. Falava sobre os homens, como eles se sentiam. E dizia que era 9 em cada 10 se achavam lindos, maravilhosos. A autoestima do homem. Autoestima bem ok. Eu acho que é muito louco da gente pensar isso, né? O quanto que a indústria fashion, a indústria da moda também nos faz, a gente tem que sempre se encaixar num padrão, sabe? Bom, a gente vê muita coisa mudando, né? Que como tu falou no início, antes era aquele corpo violão, agora tá na moda as pessoas mais magrinhas, tanto que até as Kardashians estão tirando os implantes, né? Pois é, eu ouvi isso, achei bizarro. Então, assim, o que tá acontecendo? Justamente até as questões de harmonização facial, as pessoas querem tanto fazer isso pra se sentirem bem, se sentirem melhor, que elas estão ficando todas iguais umas às outras. É lógico que eu sempre defendo assim, se tu vai te sentir melhor, se isso é
pro teu bem, tu realmente acha que isso vai mudar a tua autoestima, tem que fazer. Mas às vezes tu cria essa necessidade na tua cabeça justamente por ver todo mundo assim. Sim. E aí tu começa a pensar, bom, então eu também preciso, né? E não pra você. E não pra ti, exato. E é Não é importante. sustentável, sim. Super insustentável. Exato. É importante a gente cuidar também das pessoas que a gente segue, né? Muitas vezes a gente segue Exatamente. lá, nosso Instagram tá lotado de, né, o algoritmo lá nos mostra só conteúdos relacionados a isso, né? Questões estéticas, a procedimentos, né? Enfim. Então, realmente, tu tá ali no teu tempo livre, quando tu abre o celular pra olhar redes sociais, tu tá sendo... Acaba sendo um martírio, né? Porque tu começa a te comparar com todo mundo que tem aquela vida perfeita, o corpo perfeito, todo mundo fazendo coisas às vezes que tu queria estar fazendo, e tu pensa, putz, Exatamente. o que eu tô fazendo na minha vida, né? A gente tem que cuidar muito disso também. Demais. Então, pegando o gancho ali das redes sociais, eu acho muito legal que agora a gente tá vendo um movimento também a favor dessa diversidade corporal, né? Mostrando todas as formas de corpo que existem e trazendo essa autocompaixão também, né? Que é o Movimento Corpo Livre, a Camila Monteiro, Maju de Araújo, que é uma modelo internacional e ela é autista, então aí trazendo uma revolução, né? Totalmente. A Camila é muito bacana da gente acompanhar porque ela passou por um grande emagrecimento e ela fala de todas as questões que ela passou, inclusive com relacionamentos, né? Que muitos parceiros que ela encontrou, às vezes, tinham vergonha ou de estar com ela. E quando ela realmente achou, hoje ela é casada, né? Ela disse que foi completamente diferente esse relacionamento que ela teve. E aí ela incentiva que realmente as pessoas vão procurar pessoas assim, que, né, lhe aceitem como tu realmente é. Ela passou por um grande emagrecimento, depois ela teve alguns problemas na gestação, conseguiu, ela tem 2 bebês gêmeos. E é muito bacana, assim, ver. Ela ganhou peso e ela traz justamente essa mudança de como o corpo dela foi se adaptando a diferentes situações, mas que tá tudo bem com isso, né? E ela se aceita daquela forma. Então é muito bacana ver esse movimento e quantas pessoas apoiam ela. Claro que ela recebe muito hate de pessoas completamente sem noção, né? Como a internet é um lugar terrível. Mas também tem esse lado positivo, né? Que eu acho que as pessoas podem ver corpos reais em lugares que a gente normalmente não vê. Ela foi recentemente, sei lá, para Maldivas, acho que foi, e ela postou altas fotos, ela, né, com o corpo gordo, como ela mesma diz, e ela disse, eu tô me sentindo super bem assim, coloque essas pessoas em lugares onde vocês não veem pessoas dessa forma. Então isso foi muito legal, né? Inclusive marcas de roupa que às vezes se dizem inclusivas, mas vão só o tamanho G, e muitas vezes o G serve numa pessoa P ou M, né? E a Alexandra, né, que ela é a idealizadora do movimento Corpo Livre, é muito legal porque agora ela é embaixadora da Adidas, então tem esse movimento aí, né, de mudança aí na parte de esporte também. E tem a atleta de peso, que ela é uma estudante da educação física, que começou esse movimento também no Instagram, mostrando que o corpo gordo é capaz de fazer os exercícios, né? Então é muito legal que ela pega os videozinhos das blogueiras lá, todas bonitonas lá, fazendo alguns exercícios e faz igual. Fala assim, ó, eu também consigo, né? Sim, porque isso não é um fator incapacitante, Exato. né? Acho que a gente pode fazer o que a gente quiser. E, lógico, se a pessoa não tá se sentindo bem da forma com que ela está, aí ela tá completamente, né, apta a procurar uma ajuda profissional e perder peso, se necessário. Mas não julgar que ela é incapaz por ela ter um sobrepeso ou obesidade. Né? E o processo de amar o seu corpo também faz parte do processo de mudança pra saúde, né? Então, assim, é importante a gente amar o corpo pra cuidar dele. Então, tem que ter essa visão, assim, mais do corpo bonito com suas diversas formas que existem, né? E essa conscientização também. Sim, é a diversidade corporal que a gente tanto prega, né? Que a gente tanto fala, porque não quer dizer que um corpo magro seja saudável e que o corpo obeso vai ter a saúde completamente ruim, né? Lógico que existem 2 polos totalmente diferentes, mas principalmente o magro nem sempre é saudável. Né? Então, às vezes tem muitos transtornos por ali, os exames bioquímicos são todos alterados. Então, essa comparação que a gente faz, ela é errônea. E por isso que a gente tem que cada vez mais incentivar que as pessoas amem o seu corpo e cuidem dele justamente porque gostem dele, do que por, eu me sinto feia, eu me sinto gorda, eu me sinto mal, eu me sinto magra demais, e por isso que eu tenho que me desgastar fazendo coisas que eu não gosto, me submeter a fazer coisas que eu não quero por um padrão estético, né?
Agora até eu lembrei aqui de um caso, né, que eu tenho uma paciente que ela tá comigo faz um tempinho já, e aí esses dias ela fez um comentário que me tocou, assim, né, que ela disse que ela tava olhando umas fotos de quando ela tava na época do colégio, assim, e ela lembra que desde aquela época, ela já se achava gorda, sabe? Tipo, olhava as fotos e, não podia botar um biquíni, não se achava bonita, não postava uma foto de biquíni, com a barriga de fora, nada assim. E hoje ela faz acompanhamento comigo, e ela diz, nossa, eu olho aquelas fotos e eu penso, não tinha nada de errado no meu corpo naquela época, sabe? Tem um caso assim. Hoje eu vejo que eu tô lutando aqui muito mais, né? O meu corpo realmente, agora eu ganhei peso, né? Fica mais difícil pra fazer algumas coisas, por exemplo, perde o fôlego, né? Mas ela comentou justamente isso e eu fiquei pensando, né? Que na época, quando a gente é mais nova, muitas vezes a gente pensa, né? Tipo, não, tem um probleminha aqui, uma coisa ali, né? A gente sempre acha algum defeito. Sim. E hoje ela olhando, assim, as fotos, ela se deu conta disso, né? De que, nossa, tava tudo perfeito, o que eu enxergava de errado ali, né? Nossa, então, tem um caso muito parecido, É bem essa questão da cobrança, né? E é bem frequente isso, né? Acho que essa questão da nossa cobrança, uma autocobrança, ela sempre vai existir. A gente tem que se policiar também e reconhecer todas as nossas qualidades e verificar sempre se essa é uma vontade genuína que eu tenho ou porque eu quero me encaixar, né, num padrão, é porque eu quero fazer parte dessa sociedade que tá seguindo esse padrão, né? Então, acho que o nosso trabalho vem cada vez mais forte pra gente ir desconstruindo isso e achar beleza em todos os corpos, né? Não só no que a indústria da moda diz, não só porque calça cintura baixa tá na moda. Então, todo mundo tem que se sentir bem e as pessoas têm que serem capazes de escolherem as roupas que elas querem usar. E não a roupa ter que escolher, porque muitas pacientes, né, que já me falaram, Júlia, eu detesto comprar roupa porque eu tenho que comprar sempre em lugares que eu não gosto, mas é o único lugar que tem o meu tamanho. Então, né, já fica o alerta pras marcas de roupa, né? Prestem atenção em todos os corpos, desde o extra P até o extra G, né? Então, para realmente ter essa gama de tamanhos e englobar todas as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar também muita coisa, né? Eu acho que o primeiro ponto é a questão dos corpos que a gente vê nas redes sociais, né? Então, muitos daqueles corpos, ou a pessoa se dedica muito, aquele é o trabalho dela, então realmente ela vai, né, dedicar todo o tempo dela para aquilo. Ou muitas vezes a gente sabe que se usam, né, filtros, Photoshop, né? E também a questão dos hormônios, né, de outros compostos aí que elas podem estar utilizando. A gente nunca vai saber o que tem por trás disso, né? Por isso que é muito ruim a gente se comparar, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente também desmistificar é a questão da atividade física, né? Que as pessoas têm aquela ideia na cabeça de, eu preciso ir pra academia pra emagrecer. E não é, né, essa ideia. A ideia é realmente que tu faça um exercício que tu goste, que te dê prazer, que aquele seja o teu momento, né, de liberar o estresse ali e, né, um momento de autocuidado. Então, eu vejo que as pessoas ainda têm muito isso atrelado, assim, de, eu tenho que ir pra academia, que saco. E aquilo acaba sendo mais um momento de estresse, né, um prazer. Exato. Então, e a gente só consegue criar hábitos que realmente sejam duradouros quando a gente gosta daquilo que a gente tá fazendo, né? Então, imagina a gente colocar na nossa cabeça que tem que malhar todo dia, sendo que a gente detesta tá lá. É terrível. Não, e existem diversas formas de a gente mover o corpo, né? A gente tem muitos esportes, a gente pode sair pra caminhar, andar de bicicleta, dançar, exato. Exato, e da mesma forma, outro ponto, assim, né, que eu acho também é essa questão da alimentação que a gente traz, né? Que as pessoas têm muito isso Porque se a gente for ver, todo mundo sabe o que é saudável comer, né? E por que ninguém faz? Por que as pessoas engordam, né? Se tu comer 3 vezes feijão com arroz todo dia, tu não vai engordar. Exato. Então, tem muito por trás. As pessoas não entendem que o trabalho da nutricionista é todo esse por trás, né? Não é te dizer só o que tu tem que comer. Então, isso eu acho que é muito importante, assim, para as pessoas irem se conscientizando aos poucos, né? Que não existe alimento proibido, né? Nenhum alimento único, isoladamente, vai te engordar. E não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Mensagem de hoje. Bom, né, então com essa frase aí da Júlia, a gente finaliza o podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês aí consigam ter uma relação melhor com o corpo, né? Sair um pouco dessa bolha que a gente vive de ter que seguir um padrão. E é isso, pessoal. Busquem ajuda, caso necessitem. Obrigada por ter ficado com a gente, mas o papo não termina aqui. Tem mais conteúdos te esperando no Instagram da itbox.me,
Dúvidas e sugestões sempre no e-mail vitaminad@noitebox.me. Até a próxima! Uma forma